Carreira e suas vozes, conectando pessoas a negócios, uma rota de 25 horas, com as vozes do sucesso. Guia definitivo para uma carreira e negócios sem fronteiras. Olá, seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes de hoje. Como musicista que sou, é claro que eu trago hoje uma pessoa muito brilhante. O Queco Brandão é arranjador, compositor, produtor musical, cantor e compositor com mais de 30 anos de trajetória dedicados à música brasileira. Ao longo da sua carreira, o Queco esteve ao lado de grandes nomes como Jane do Boc, Toquinho, Roberta Miranda, Fábio Júnior, Zizi Posse, Pedro Camargo Mariano, Gal Costa, Leila Pinheiro, entre tantos outros artistas consagrados. Além dos palcos e estúdios, também atuou como produtor musical na Rede Record e SBT, criando identidades sonoras e trilhas marcantes para programas de televisão. Com uma discografia que transita por estilos como jazz, bossa nova, world music, new age e MPB, Queco já lançou diversos álbuns e segue inovando em seus projetos. E hoje ele está aqui para falar sobre o trabalho mais recente. O Queco está lançando o terceiro single do projeto Convida, que já está na terceira edição. E ele traz parceiros para esse novo projeto, como o compositor e baixista mineiro Yuri Popov, com a participação da poeta Simone Guimarães e do violinista Marcos Teixeira. Uma conversa sobre música, criação, parcerias e legado. Vamos ouvir? Queco, seja muito bem-vindo ao Carreira e Suas Vozes. Muito obrigado, Cláudia, pelo convite. Eu super agradeço por você, por você abrir esse espaço para eu poder falar um pouco da minha carreira, enfim, poder contar para os teus ouvintes da minha trajetória. Obrigado, viu? É um prazer muito grande estar aqui com você, principalmente porque eu tive uma carreira musical, lecionei música durante 15 anos, toquei piano, então, quando eu trago a música para dentro do programa, nós estamos falando de uma formação musical por trás de uma carreira muito grande. Então, parabéns pela sua jornada. Eu tenho certeza que todos que estão ouvindo aqui vão gostar bastante. Queco, você nasceu em Porto Alegre, mas você não tem sotaque quase que nenhum, né? E eu trabalhei em Porto Alegre, eu sei identificar de longe essa sinfonia cantada, que é a musicalidade porto-alegrense, né? Você teve uma carreira muito diversa, como instrumentista, compositor, produtor e cantor. Em que momento você percebeu que a música seria o seu caminho de sucesso? Bom, na verdade a música se manifestou na minha vida desde pequenininho, né? Eu vou contar uma história rapidinho, que é uma história muito interessante. Claro, fique à vontade, por favor. A minha mãe comprou um piano para as minhas irmãs estudarem música. Eu era o terceiro filho, né? Depois das minhas duas irmãs, né? Menorzinho, tal. E um dia ela estava na cozinha e as minhas irmãs que estudavam piano, né? Ela estava na cozinha, ela começou a ouvir umas notinhas assim no piano e ela pensou assim: puxa, eu acho que alguma das amiguinhas, das meninas, deve estar aí brincando no piano, porque elas estavam na escola e como era num prédio, né, a porta praticamente ficava aberta, assim, as crianças entravam, enfim, tinha toda aquela liberdade. Aí ela falou assim: deixa eu dar uma olhada, né, quem é que tá lá brincando no piano e tal. Quando ela colocou assim a cabeça na porta, ela viu que era eu. E eu não ficava assim batendo, martelando no piano, assim como a maioria das crianças fazem. Eu ficava tentando fazer uma coisa melódica, assim, eu estava tentando fazer uma melodia. E ao invés dela falar: ai, sai daí do piano, que não sei o quê, que você vai estragar, que... Não, ela simplesmente saiu e deixou, né? E ficou prestando atenção. E ela falou que todo dia eu comecei a ir pro piano. E ela não me inibiu assim de forma nenhuma, né? Não me proibiu de nada. Ela foi deixando a coisa se manifestar. Até que eu naturalmente, ali pelos 6 anos, mais ou menos, 7 anos, eu comecei a criar músicas.
Então eu fazia a valsinha da vovó, eu não sei o que do vovô. Eu comecei a fazer música para os meus parentes, né? Então meus avós, minhas tias, como todo mundo começou a ganhar música e as pessoas adoravam receber as músicas e eu virei um pouco daquela assim da atração da família, né? A coqueluche da família tal nesse sentido musical. Então nesse ponto eu tive muito apoio dos meus pais, sabe? Eles sempre me incentivaram, né, em relação à música, né? Mas você sabe que num determinado momento, claro, isso aí foi tomando corpo, eu fui participando de festivais de música, de condomínios, enfim, aquela coisa um pouquinho mais, entre aspas, não profissional, mas assim, que foi o que começou a me conduzir por esse amor pela música, né? Então, assim, desde pequenininho eu já soube que a música seria o meu caminho. Isso é maravilhoso você contar, porque muitas crianças trazem essa musicalidade, o desejo de aprender música, e pela falta, às vezes, de atenção dos pais, passa batido e a criança perde esse principal momento em que ela é muito pura para a música e ela aprende com muita facilidade, né? Isso é Exatamente. fundamental o que a sua mãe fez, né? Ela permitiu que você trouxesse, aflorasse o seu talento, né? Que gostoso, parabéns, né? Uma história bonita, né? Principalmente porque a música começa na nossa primeira infância, né? Exatamente. Eu acho que quem já tem esse dom, quem manifesta esse dom, ele já aparece desde cedo, né? Isso é uma coisa que aparece desde cedo. Então eu acho que dificilmente surge na meia idade. Isso aí é uma coisa, é sempre de pequenininho que esse dom aflora, né? Então, e os pais podem perceber isso, claro. No meu caso, eu tive a sorte de ter um instrumento em casa e de ser um instrumento que eu acabei me identificando e acabei usando até hoje como o meu veículo de trabalho, né? Mas, por exemplo, se fosse um violão, se ela tivesse comprado um violão, talvez eu não tocasse, né? Porque violão não é a minha linguagem. Apesar de eu adorar violão, achar incrível o instrumento, mas eu não tenho aptidão para tocar violão. Você sabe que é interessante isso, a minha mão é pequena, eu não tenho a mão grande, então eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer as pestanas, aquelas posições, né, específicas do violão e tal. Apesar de amar violão e usar muito violão nos meus arranjos, eu uso demais, né? Para quem nunca tocou piano ou qualquer outro instrumento, acha que todos os instrumentos são iguais. Na verdade, eles têm uma anatomia diferente, como você trouxe, e eu também comecei a estudar piano aos 6 anos. Quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, eu comecei a estudar o violão, mas realmente, né, Ah, a mão, ela parece que dói um pouco, né? Porque a gente vai fazendo isso, pestana, você tem que isso, ficar segurando os acordes na posição invertida do piano, que é uma posição natural, exatamente. né? Eu tenho os violões até hoje, de vez em quando eu vou lá afinar, pelo menos, os violões, mas é exatamente o que você falou, a gente tem uma aptidão natural para um determinado instrumento, e eu permeei aí durante toda a minha vida profissional de musicista por vários instrumentos de sopro, teclados, órgãos, todos aqueles recursos que a gente já tinha na época, né? E tinham muitos Perfeito. tipos de teclados surgindo, né? Pianos digitais. E isso é muito Sim, gostoso você trazer exatamente por isso. Quem não toca não sabe que a gente precisa treinar, né? A anatomia sim, das mãos no piano, né? E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma linguagem cada vez mais natural, porque eu acompanho a sua carreira há muito tempo, vi que você legal. tocando já com Zizi Posse, com pessoas brilhantes. Você é totalmente natural, né? Você está prestando atenção no que ela está tocando, fazendo a cama, fazendo arranjo por trás, né? E permitindo que o cantor brilhe, né? Essa é a Sim, verdadeira essência da música, né? No caso do piano, é a gente poder ressaltar o talento do outro, né? Como é que foi trabalhar com essas pessoas brilhantes? Porque eles têm uma personalidade musical, cada um diferente um do outro, né? Como é que você recebe
uma opinião de um cantor, ou uma opinião de um arranjador que está junto com eles, um tecladista, um baixista que está junto, faz parte do corpo da banda dela. Como é que você vê isso? Pois é, você sabe que você trabalhar, você pode ter vários papéis na música, né? Então, assim, você pode ser o protagonista, né, do seu próprio trabalho, e você pode ser um coadjuvante, e nisso não existe você não está diminuindo a pessoa dentro de uma estrutura na qual ela faz parte. Então você pode mudar os seus papéis, e isso é perfeitamente viável, e é uma coisa que também tem que existir uma certa aptidão para isso. Então, quando você vai acompanhar um artista, ou seja, um artista é o protagonista, você é um coadjuvante. Você está ali, você está somando a uma banda que vai ser suporte, aonde a voz líder, né, ou seja, a voz principal, ela está solando, ela está cantando, ela está passando uma mensagem, ela está transmitindo uma melodia junto com uma letra, enfim. Então tem toda uma carreira, tem todo um propósito, tem todo né, enfim, tem toda uma história ali que está concentrada ali naquele artista. E você está compondo essa banda. Então, assim, você é o suporte. Então você tem que se comportar como um suporte. Você não pode querer ser o protagonista, porque o protagonista tá ali, é outra pessoa, entendeu? E não tem, assim, nenhum desmérito nisso. Muito pelo contrário, né? Você tá ali cumprindo aquele papel, e é muito legal, né? Mas porque quando eu tô te falando essa história de mérito ou desmérito, pelo seguinte, porque tem músicos que eu percebo, colegas meus, inclusive, que parece que sim, eles nasceram só para protagonizar, eles não conseguem acompanhar um artista. Então, quando vão acompanhar, parece que eles se sentem diminuídos, assim, não, porque eu quero tocar, eu quero mostrar, eu quero solar. Gente, calma, você pode tocar, solar, brilhar, sabe, no seu trabalho, onde você será o protagonista, né? Quando você está sendo coadjuvante, você também vai brilhar, você também vai ter o seu destaque ali, mas dentro de uma engrenagem. Você é mais uma engrenagem ali que está funcionando naquela banda de suporte que está apoiando aquele artista protagonista que é a voz principal, né? A linha melódica, enfim, atrelada a uma poesia ou não, mas enfim, eu acho maravilhoso fazer esse trabalho, tanto que senão eu não teria acompanhado tantos artistas diferentes, né, como eu acompanhei. E eu sempre gostei disso, eu nunca tive problema nenhum em acompanhar um artista, em acatar as opiniões deles, né? E você mesmo falou, esses artistas têm a personalidade, assim, muitos têm a personalidade forte, fato, isso é fato. E você tem que humildemente ali acatar, receber, e você, claro, pode se posicionar também, porque senão a pessoa não teria te contratado, não teria chamado você, porque eu acho que os artistas chamam o músico quando eles sabem que o músico vai estar ali somando, vai estar acrescentando alguma coisa. Então, muitas vezes a Zizi, por exemplo, vou dar um exemplo da Zizi Posse. A Zizi gosta muito de trabalhar assim. A gente vai levantar uma música no ensaio. Então ela fala, gente, tirem a música, né, o tom é tal, já venham com a harmonia mais ou menos pré-definida, e lá no ensaio a gente vai fazer algumas experiências. Então ela gosta de deixar a gente à vontade. Ela fala assim, vamos tocar, o que vocês têm aí? O que vocês sugerem? Aí a gente começa a experimentar coisas. Olha, eu tinha pensado nisso, aí vamos experimentar tal. Aí, em cima dessas ideias que aparecem, ela começa a opinar. Isso eu gosto. Isso eu não gosto. Isso tá legal. Eu não faria isso, eu faria aquilo. Ou seja, aí ela começa a dar as diretrizes, ela começa a moldar, né? E claro que você tem que estar aberto para isso, né? Você deu as primeiras ideias, mas agora quem vai burilar as ideias é ela, porque o trabalho é dela, ela é a protagonista, ela é a cabeça pensante ali.
Então você tem que receber isso de bom grado. Ok, Zizi, tá bom, tá bom, eu não vou fazer esse baixo então, eu não vou movimentar tanto a mão esquerda. Tá, eu vou tocar na parte mais aguda do piano, ou então vou tocar na parte mais grave. Ela pede, ela vai pedindo, eu tô sentindo falta, tá legal essa sua ideia, mas eu estou sentindo falta dos graves. Aí você vai para a região grave. E assim vai formando, a coisa vai tomando um corpo, uma forma. Quando a gente vê, pronto, o arranjo surge ali, o arranjo, né, aparece, e isso é uma dinâmica de trabalho muito legal. Nem todos os artistas trabalham assim, mas a Zizi, por exemplo, trabalha dessa maneira, né? Excelente explicação que você trouxe, porque nós estamos vivendo um momento de liderança humanizada, né? Uma liderança que é presente, como você falou, que você dá a sua opinião, mas que permite que o outro seja protagonista, mesmo você sendo protagonista da sua história. Isso é fundamental, porque no universo corporativo acontece exatamente isso, né? Muitas vezes o líder não permite o talento do seu time, da sua equipe, por saber o que está fazendo, mas por ser ou protetor demais, ou porque não quer que as outras pessoas apareçam e que é um time mais coeso. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque na música também acontece isso, né? Exatamente. E você sabe, Cláudia, que tem uma questão que nas artes, né, principalmente, eu sei que todo ser humano ele tem essa questão, mas nas artes principalmente existe uma coisa muito forte do ego, né? Então tem uma coisa egóica muito forte, então, assim, eu, meu, minha, a pessoa tem uma necessidade de se apropriar das coisas, entendeu? E por exemplo, isso pra mim, cara, não sei, eu sei que nem todo mundo é assim, mas isso pra mim particularmente me incomoda. Tanto que os meus trabalhos que eu tenho feito, esses últimos trabalhos, eu estou trabalhando com convidados, eu estou trazendo pessoas para o meu projeto, eu estou agregando pessoas ao meu projeto, porque eu sou totalmente assim, a favor de que decididamente uma andorinha só não faz verão. Então, assim, eu acho que música é isso, música é somar, é agregar. Você não faz música sozinho, você até pode fazer, você pega um instrumento, você pode tocar, você pode cantar, você se acompanha, mas eu acho tão solitário isso. Eu acho que a música está em nome de uma coisa tão maior, sabe, tão mais importante, né? A música, para mim, ela está a serviço, as artes, de um modo geral, elas estão a serviço de emocionar, sensibilizar as pessoas. Quando você vê uma obra de arte, quando você está diante de um quadro maravilhoso, aquilo te deixa estupefato, aquilo te emociona, aquilo te faz você, né, assim, entrar naquele universo, tira você da realidade, né? Isso é muito legal. A arte tem esse papel, né, tem essa função de trazer isso para as pessoas, entendeu? De tirar as pessoas do cotidiano e quiçá até, eu diria, até me atrevo a dizer, que tem o dom da cura, de curar as pessoas, entendeu? A música, enfim, as artes de um modo geral, né? Então eu acho que para mim esse é o grande motivo da música existir. E na minha vida eu penso assim, todo o trabalho que eu participo, que eu entro, os artistas que me convidam, tudo, para mim tudo é troca, né? A gente está ali trocando energia, trocando ideias, trocando música, sempre em nome de uma terceira coisa, que é levar isso para o público. A música não existe sozinha, né? O artista precisa do público, precisa mostrar o que ele fez para que as pessoas entrem em contato com aquilo e se emocionem, sabe? E acima de tudo, se emocionem. Não é assim, ai, como você é genial, como seu trabalho é incrível. Cara, isso aí, ok, beleza, que bom, obrigado, né? Você até agradece quando você recebe esses elogios, mas assim, nós somos canal, né? Nós recebemos isso aí de algum lugar, a gente só está passando essa inspiração, né? Então É eu penso dessa exatamente maneira. isso. Perfeita a sua colocação. O som é frequência, a frequência é energia, e se a energia estiver numa vibe muito legal, né, de troca, de soma, só tem a trazer coisa boa para quem está ouvindo, porque a música ela é subjetiva.
né? A pessoa, ela tem a percepção daquilo que está acontecendo, ela se emociona, mas os músicos se comunicam com os olhos, com a energia, com a vibração do corpo, né? E isso é Exatamente. fundamental para que a gente ouça aquela música e fale, nossa, que melodia especial, né? Que arranjo é esse? Deixa eu ouvir de novo, eu sou muito curiosa, né? Que Meu legal. Deus, eu ouço várias vezes aquele trechinho Eu até também, quando eu gosto identificar, de né? alguma coisa. É gostoso isso, né? Muito, muito gostoso. Você sabe que para mim a coisa mais legal que pode existir é uma pessoa falar assim: cara, eu me emocionei, eu chorei com essa música. Para mim isso é o maior, é a coisa mais legal, porque nesse momento eu falo, cara, eu atingi meu objetivo, era isso que eu queria, né? Emocionar a pessoa, isso é o mais legal. Para mim isso é o maior, assim, é a coisa que mais me motiva na música é receber, é ter esse tipo de feedback, né? E você sabe que eu acho, voltando um pouquinho nisso que você falou, da questão de que a música tem que agregar, tem que somar, tem que, né, tem que criar parcerias e tal. Vou dar um exemplo até para que eu acho que as pessoas vão achar legal ouvir isso. Eu estou fazendo um arranjo agora para um amigo meu, que é um outro convidado, é um compositor, ele se chama Rafael Altério, ele é um compositor incrível, ele compõe com a esposa dele, que é a Rita Altério, eles têm músicas lindíssimas, assim, o trabalho deles é muito, muito emocionante. O Ivan Lins adora, além de ser amigo dos dois, adora o trabalho deles, assim, é um fanzaço, assim, incondicional do trabalho deles. E eu estou convidando agora o Rafael para participar do meu trabalho com uma música dele, do próprio Rafael. E o Rafael vai cantar. E eu estou fazendo o arranjo da música, base e tudo tal. Para você ter uma ideia, eu faço arranjo de cordas, de metais, arranjo de base. Eu posso fazer arranjo para madeiras, para o que eu quiser. Eu consigo tramitar bem assim nesses, né, em todos esses ramos assim, né, em todas essas vertentes. Mas para o arranjo de metais, eu não vou fazer. Eu vou convidar um amigo meu para fazer. E não importa, é no meu projeto, mas eu não estou preocupado com isso. O que eu estou achando legal é que ele é super talentoso e eu vou trazer ele para o meu projeto, eu vou agregar. Então, não vou eu vou fazer o arranjo de metais. Eu até poderia fazer, mas eu não quero fazer, eu quero que ele faça. Isso é que eu acho legal. Ele vinha, e quando eu dei a notícia para ele falou assim: mas como assim? Você, por que você não faz? Eu falei, não, porque eu quero que você faça. E ele ficou super feliz, falou, que legal, claro que eu topo, não sei o quê. Então você vê, as pessoas até nem tanto acostumadas com isso, né? Elas até levam um susto quando você convida, né? Porque o que acontece? Existe isso, do artista concentrar demais. Não é uma regra, mas tem muita gente que concentra. Eu quero fazer tudo. Eu sou compositor, eu sou cantor, eu sou arranjador, eu sou produtor, eu sou isso, eu sou aquilo. O cara quer fazer tudo. Puxa, não precisa, né? Vamos compartilhar, vamos abrir, vamos trazer gente. Isso é o mais importante, né? Eu pelo menos penso assim, né? Você me fez lembrar de um momento na pandemia em que tinham artistas fazendo exatamente isso nas mídias sociais, né? Eles cantavam, eles tocavam piano, tocavam os instrumentos de sopro, e aí trocavam cordas, faziam cama, faziam tudo e juntavam aquele vídeo da pessoa fazendo todas aquelas partezinhas separadas. Várias imagens, Isso. E eu acho que esse momento já passou, porque foi tão over naquele momento, tanta gente fez isso, que agora é hora da gente abrir os braços e incorporar o talento das outras pessoas no que a gente faz, em todos os campos da nossa vida, né? Você está trazendo aqui a música é porque você vive isso, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de grande abertura, né? No nosso momento histórico, né, do planeta. Sem sombra de dúvida. Você sabe que você lembrou muito bem essa questão, a história da pandemia. Quem fez uma coisa muito legal, teve muita gente que fez, muitos artistas fizeram coisas muito interessantes. A Mônica Salmazo, ela criou um projeto que se chamava O de Casas, no plural, né? E ela, o que ela fazia? Ela convidava sempre alguém para participar. E muitas vezes eu a vi tocando uma pessoa, o convidado dela cantando e ela tocando
tamborim ali, tocando um tamborzinho, tal, acompanhando a pessoa. Eu achei bacana ela ter feito isso, porque você vê, ela não ficou, eu vou cantar, eu vou protagonizar o tempo todo. Não, ela abriu um espaço ali para outras pessoas cantarem com ela, né? Ou seja, serem convidados dela, tal. E ela não se importou de, em algumas situações, sabe, tocar um tamborzinho ali, enfim, fazer um ritmo, tal, né? Eu achei muito legal isso. Eu achei que foi uma coisa bem, assim, agregadora mesmo, né? E você está falando da questão dos convidados, né? Você tem um projeto que chama-se Convida, que está chegando à terceira edição já. E você Isso. tem essa questão, né, de inserir as pessoas no seu contexto e fazer com que elas brilhem também, né? Qual foi o momento ou estalo inicial que você teve para que você despertasse em você o desejo de fazer esse projeto com convidados? Você sabe de uma coisa interessante isso, porque uma amiga minha, a Denise Mello, que é cantora também e compositora, antes de nascer meu primeiro projeto, um dia, enfim, eu estava fazendo as minhas coisas normais e tal, né? Enfim, eu ainda não tinha nascido esse projeto Convida, e um dia Quando ela me foi que ligou, nasceu o projeto? foi em 2017. O primeiro disco foi lançado em 2017, né? O Queco Convida, volume 1, né? Então, um pouquinho antes disso, a Denise falou assim para mim, é, Queco, porque ela me mandou uma música. Peraí, deixa eu lembrar se ela me mandou uma música ou uma letra. Não, ela me mandou uma letra. Ela falou: e a gente nunca fez nada, nunca fizemos nenhuma parceria. Vamos inaugurar uma parceria? Olha, eu tô com uma letra aqui. Aí ela me mandou, eu falei: tá, claro, vamos sim, vamos fazer. Aí assim que eu tiver um tempinho, eu vou sentar e vou musicar essa letra. Eu musiquei a poesia dela e, e nós inauguramos uma parceria. Ela adorou, a gente ficou super feliz os dois, assim. Aí ela disse assim: a gente tem que registrar isso, vamos registrar. Eu falei: vamos. Ela falou: mas eu não quero registrar só com som, eu quero registrar a imagem também. Eu falei: ótima ideia, adorei. Vamos registrar o som e vamos registrar a imagem. E nós entramos no estúdio, gravamos e filmamos. E aí eu fiquei pensando, eu falei: cara, que legal esse formato, isso é muito bacana de fazer. Eu acho que eu vou criar um projeto assim, filmando com som e com imagem. E com convidados. Então ali começou a nascer o embrião dessa história do Queco Convida, né? E como eu gosto de brincar com essa coisa de trocadilho, as pessoas até as pessoas que me conhecem esse meu lado. Eu sou muito brincalhão, eu gosto de fazer trocadilhos e brincadeiras e tal. Eu acabei fazendo um trocadilho com o nome do projeto, né? Então é Convida, ou seja, de estar vivo, estou vivo, né? E o convida, de convidar as pessoas, do verbo convidar, né? Que Então fantástico! ficou essa brincadeira, assim. Então as pessoas ouvem, Queco Brandão Convida, volume 1. Aí elas pensam, tá, você está convidando as pessoas, mas aí elas se deparam com o nome que é separado, né? Aí as Que pessoas, legal! mas não é convidar de convidar? Eu falei: também. Então ficou essa brincadeira. Aí, assim, até aproveitando que eu mostrei aqui o primeiro, né? Nasceu o primeiro, com esses convidados maravilhosos, né? Que me deram a honra de participar. E aí, por conta enfim, do sucesso, enfim, Ter dado certo, do de eu ter sucesso, ficado né? tão feliz, né? Aí nasceu o segundo, Queco Que Brandão Convida, fantástico! volume 2, com outros convidados, alguns inclusive se repetiram, quer dizer, participaram novamente. A própria Zizi, né, me deu uma super força, ela participou de novo, e nessa segunda edição ela entrou como compositora também. Então nós temos uma parceria, ela e a maravilhosa Lúcia Helena Galvão, filósofa incrível, que entrou com uma poesia linda. Então você vê, sempre angariando pessoas. Isso aqui é muito legal. Quando na vida eu ia imaginar que eu ia ter uma parceria com a Lúcia Helena Galvão? E eu tive por causa da Zizi. Então você vê, um convidado que vem, uma pessoa que agrega, ela já traz outra, que traz outra, que traz outra e que traz outra, né?
Quando eu li o nome da professora Lucilena, eu fiquei curiosa, né? Eu falei, será que ela faz um recitativo na música? Não, Como a que ela poesia é participa? dela. Foi Olha, que assim, fantástico. fantástico. Foi assim, a Zizi teve um processo, eu posso falar isso publicamente porque ela mesma fala, né? Ela teve um processo de depressão muito complicado, é, principalmente, né, por conta da pandemia e tudo. Então ela mergulhou assim num lugar difícil, sabe? Ela passou bastante dificuldade assim. E uma das coisas que conseguiu resgatar ela desse lugar foram as palestras da Lúcia Helena, da professora Lúcia Helena Galvão. E ela ficou muito grata por isso, muito agradecida. E um dia ela falou em alguma rede social, alguma coisa assim: gente, eu estou bem hoje, graças às palestras da professora Lúcia Helena Galvão. A Lúcia, a professora Lúcia Helena soube disso, soube, né, desse comentário, entrou em contato com a Zizi e falou: olha, eu te adoro, Uau! adoro, adoro o teu trabalho, me sinto honrada de eu ter causado, impactado, né, de alguma maneira, assim, a sua vida dessa maneira. E elas começaram a estabelecer ali um vínculo de amizade. E um dia a Lúcia falou para ela assim: Zizi, eu sei que é um pouco petulante da minha parte, ela é muito humilde. Cláudia, ela é tão simples, você não acredita como ela é uma pessoa simples, sabe? É E ela, professora de filosofia mesmo, né? Que coisa mesmo, ela fantástica, é que lindo. demais, ela é um ser humano assim exemplar, é uma coisa impressionante. E ela falou para Zizi assim: olha, eu tinha um sonho, eu gostaria que você cantasse uma música minha, mas ela falou, mas não para levar para os seus discos, não, se você cantasse só para mim, se você gravasse, desse uma gravação simples, só para eu ter para mim, né? E a Zizi, né, recebeu aquilo muito bem e falou, não, sim, me aguarde. A Zizi entrou em contato comigo, né, eu já trabalho com a Zizi, né, mas ela me procurou em especial e falou assim: Queco, eu quero dar um presente para a professora Lucilena, porque ela me tirou de um lugar tão difícil que eu acho que ela merece que eu dê esse presente para ela. Ela me mostrou uma música dela. Você topa fazer um arranjo comigo? Topa fazer uma gravação? Eu falei, claro, claro que topo. Eu falei, inclusive eu não vou cobrar nada. A gente vai fazer, vamos fazer juntos. Ela falou, tá bom. Aí fomos, nós bolamos um arranjo e tal, e acabou acontecendo que nós entramos nessa parceria, porque a letra, ela mandou a poesia, tinha uma coisa mais ou menos esboçada de melódica, mas não era uma coisa muito, muito bem definida, né? Nós entramos ali, mexendo na melodia, eu entrei na parte harmônica e tal, e aí nasceu essa triceria, né? E nós mostramos a gravação para a Lúcia e ela ficou tão maravilhada, tão assim, tão encantada com aquilo. Acho que ela não esperava, né? E ficou tão bonito, Cláudia, tão bonito, que eu falei para Zizi e para ela, eu falei, gente, eu posso trazer essa música para o meu projeto de convidados? Eu posso inserir ela no meu projeto de convidados? Aí falei para Zizi, Zizi, a gente pode fazer um vídeo se você topar. A Zizi topou na hora, a Lúcia topou, foi muito legal, assim, as duas foram muito solistas, assim, e eu incorporei essa música que se chama Prudência, né, que tá aqui nesse segundo álbum, Um né, segundo. no segundo álbum. E aí a Zizi canta, fizemos um vídeo e nasceu Prudência, assim, presentão pra mim, né? Nossa, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que eu fosse ter uma parceria com essa pessoa genial, né? Aliás, com essas duas pessoas geniais, né? Presente para todos, né? Para a Zizi, para você, para a professora Lúcia. E quando as coisas são feitas com amor, que é com tudo germina com muita facilidade, né? Vai crescendo, tomando forma e quando a gente vê, tá pronto, né? Parabéns por Verdade. ter Ô, incorporado isso. Cláudia, Que gostoso, né? eu Poder ter fiquei essa muito história para feliz. contar. Nossa, E você que sabe de uma coisa que aconteceu até um desdobramento disso? Para minha surpresa, um dia eu tava no shopping, assim, fazendo uma coisa bem corriqueira e tal, e tocou meu celular. Aí eu olhei no celular, tá Lucelena Galvão. Eu falei, oi?
Como assim? Uau, que tudo! Uau, né? Aí eu fui para um cantinho, assim, coincidentemente, eu estava até dentro de uma livraria. E eu fui para um cantinho da livraria, assim, atendi o celular. Oi, Lúcia, como vai? Ela, Queco, tudo bom? Olha, eu tô ligando para te fazer um convite. Eu falei, nossa, ok, vamos lá, né? Aí ela falou assim, Queco, eu tenho uma poesia minha que foi musicada por uma artista, uma cantora, e eu queria saber se você aceitava produzir essa música. Eu falei assim, nossa, claro, não ouvi a música, mas já aceitei, né? Eu falei, quem é a artista? Quem é a cantora? Aí ela falou, ela se chama Flávia Venceslau. Eu já tinha ouvido falar da Flávia. Eu falei, sim, eu conheço a Flávia, né, já ouvi falar. Aí ela disse, então, a Flávia musicou, mas ela não tem como produzir essa música. Você topa produzir? Eu falei, topo, deixa eu ouvir a música. Aí ela me mandou a música com a Flávia cantando de uma forma bem simples, no violão e tal. Eu ouvi a música, me apaixonei, achei a música muito linda, mas, olha que interessante, eu notei uma coisa na composição, mas aí foi uma coisa minha, uma visão técnica, assim, de produtor, né? A música, ela ia para várias partes, várias, diferentes, porque a letra é uma letra grande. E o que acontecia é que no final da música, você não lembrava das partes. Era muita informação. Aí eu falei assim para Lúcia, eu disse, Lúcia, eu aceito, mas eu vou te falar uma coisa, um detalhe, que é uma visão minha técnica, né? A música, ela não marca, ela não deixa, ela não grava nada. Eu não E a gente lembro está do vivendo um início. momento de grandes riffs, né? Os riffs e os refrões, eles são muito importantes. Os riffs até antecipam, né, os refrões para que as pessoas se envolvam com a música e elas são cada vez mais curtinhas, né? Exatamente, exatamente. Hoje também está tudo muito rápido. Se a pessoa estiver ouvindo a música não capturar a pessoa ali nos primeiros 30 segundos, ela já muda para outra. Tem que ser aquele chiclete no ouvido, né? Esse é Aquela o música que fenômeno, cola. É. esse é o E fenômeno da aí, o que você internet, né? fez com a música? Aí eu falei assim, bacana, então retomando agora, eu falei para a Lúcia assim, Lúcia, eu topo, mas eu quero mexer nessa música. Com todo respeito ao trabalho da Flávia, mas eu quero mexer, porque, enfim, eu acho que a música está incorrendo, na minha opinião, incorrendo neste erro. Não sei se é que a gente pode chamar isso de erro, mas enfim, nessa característica, não é um erro, nessa característica. Aí a Lúcia falou assim, por mim, claro, você pode mexer, mas eu vou falar com a Flávia. Falei, pode falar, se ela não aceitar, tudo bem, né, eu vou entender o lado dela e tal. Falou com a Flávia e me voltou com uma resposta dizendo que a Flávia aceitava. Para minha surpresa, fiquei feliz, porque afinal de contas é uma composição de uma pessoa que você está mexendo, né? Então isso exige uma responsabilidade. Você está mexendo numa obra que, enfim, que já foi feita previamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei os principais as ideias dela, a principal ideia, porque eu percebi que dentre todas aquelas ideias que ela expôs, tinha uma ideia que de vez em quando se repetia. Aí eu peguei essa ideia e eu transformei essa ideia no tema principal da música. Então eu criei uma primeira, uma segunda parte, a primeira, segunda parte, e no meio da música a gente vai para uma terceira só para criar uma surpresinha, assim, uma coisa rápida, inclusive, aí ela já volta para a primeira. Eu mostrei para a Lúcia adorou o resultado e a Flávia também. E assim, só para encurtar a história, a música entrou no meu projeto como mais uma parceria com a Lucilena Galvão e com a Flávia Venceslau e entrou aqui também, que se chama Votos. Então, na falta de uma parceria, eu fiquei com duas parcerias com a professora Lucilena Galvão. Eu não acreditei nisso, né? Foi um presentão que eu ganhei, né? Foi muito legal, muito legal. Parabéns, né? Porque não é qualquer pessoa que ela chamaria para, que ela confiaria, né? Todo o sonho dela, né? Todo aquele desenvolvimento que ela fez com a poesia para colocar na tua mão.
é fantástico isso, parabéns, porque não é qualquer pessoa que recebe esse presente. Eu quero falar um pouquinho agora do seu novo projeto Convida, que é a terceira edição, vai surgir um terceiro disco, com imagens também e com novas pessoas, é isso? Exatamente. O que eu estou fazendo? Estou seguindo mais ou menos a mesma linha que eu segui nos dois primeiros projetos. Primeiro eu lanço os singles, né? Então eu vou lançando faixa por faixa. Então eu lanço, promovo, faço uma assessoria de imprensa, ok. Ela tem o tempo dela ali, eu já parto para uma segunda produção, lanço, faço um trabalho de assessoria de imprensa, enfim, lanço nas principais plataformas, tal. E assim eu vou single a single trabalhando cada um. Quando eu chego num número que é o suficiente para compor um CD ou um disco, enfim, um álbum, né? Aí eu lanço o álbum. Então é exatamente o que eu estou fazendo agora com o volume 3. Então eu já lancei 3 músicas, né, desse novo álbum. Já lancei os 3 primeiros singles, estou caminhando aí para o quarto lançamento, para o quinto que já está sendo também trabalhado, e o sexto que também já está sendo trabalhado. Então, eu acredito que esse disco vai nascer assim relativamente rápido. Eu devo lançar o Queco Brandão Convida volume 3 provavelmente até o final do ano, porque os singles estão indo num movimento de produção assim relativamente ágil, né? Tá sendo bem legal. E eu tô muito feliz com os lançamentos que eu já fiz até agora, porque tem coisas muito interessantes. Tem uma parceria com Toninho Horta, tem parceria com Yuri Popov, tem parceria com Breno Ruiz, tem uma participação da Bruna Moraes. Essa música não foi lançada ainda, cantando uma música que já estava na lista da Elis. A Elis Regina ia gravar essa música, estava tudo certo. Você pode dar um spoiler de que música é? Claro, se chama Olhos Parados, que é uma música do Filó Machado e da Judite de Souza. Segundo João Marcelo, filho dela, ela não parava de cantar música, ela estava cantando direto. Diz que ela cantava na cozinha, na sala, no shopping, no carro, na farmácia, no banheiro. Diz que ela não parava de cantar música, diz que ela estava cantando direto essa música, estava assim super empolgada com a música. E infelizmente ela veio a falecer ali já poucos dias depois, né? E o João comentou isso pro Filó, quando o Filó esteve no velório. O João não conhecia o Filó estava conversando com o César Camargo Mariano, que era marido da Elis na época, né? No velório, eles estavam conversando e o César deu um abraço assim, no Filó, falou: querido, Filó, que bom que você veio, obrigado. E o João estava passando na hora. João, menino, 11 anos, né? Aí o João virou para ele e falou assim: você é o Filó? Aí Filó falou assim: sim, sou eu. Ele falou: você que é o autor da música tal e cantou um pedacinho da música. Você vê que ele lembrava, porque a Elis ficava cantando, né? Que loucura isso, né? Você que é o autor da música tal. Aí ele falou: sim, sou eu. Aí a minha mãe não parava de cantar sua música. Ela estava certa que ia entrar no disco. Então você vê, ele recebeu aquilo com uma alegria e uma tristeza simultaneamente, né? Aquilo foi uma alegria e ao mesmo tempo, que pena, né? Você vê que coisa, né? Então, e a música não foi gravada durante todo esse tempo? Não, Cláudia. Na verdade, a música foi gravada pelo Filó e por uma outra cantora, na época, acho que próximo, inclusive, à morte dele, depois que a Elis morreu, eu acho que uma cantora amiga do Filó, ela gravou, ela fez uma homenagem, eu acho, ali, né, enfim. Mas a gravação dela é muito parecida com a gravação do Filó. Muito parecida. É assim, é praticamente um clone, né? Ela quis fazer o arranjo bem próximo e tal. E o que aconteceu? Eu sempre fiquei com essa história na minha cabeça. Eu fiquei pensando assim, cara, imagina o nível de frustração do compositor, que na época ser gravado pela Elis era assim, era
tratado de sucesso. Quando você era gravado pela Elis, automaticamente você se tornava mais conhecido, você tocava na rádio, você ganhava dinheiro de direitos autorais, porque as músicas Começava dela a ter mais tocavam músicas, né, sendo gravadas por outros por talentos outros também artistas, reconhecidos. exatamente. Era uma referência. Ser gravado pela Elis era uma referência, era um upgrade na carreira, sabe? Era um upgrade, assim. E aí o cara viver essa frustração, e eu fiquei esses anos todos pensando, eu sempre pensava nessa história, eu sempre pensava, e eu comecei a imaginar, assim, como que a Elis gravaria essa música? Como será que ela gravaria essa música? Eu fiquei pensando, fiquei Que mirabolando isso na mergulho minha cabeça. profundo, hein? Que mergulho Pois é, profundo. e aí eu convidei a Bruna Moraes, eu fiz uma proposta para ela, eu falei, Bruna, a Bruna é uma cantora maravilhosa, assim. E a Bruna, quando começou, ela foi muito comparada com a Elis, né? Tanto que ela falou, isso no início da minha carreira era chato. Era uma coisa chata. As pessoas ficavam, porque Elis, que você lembra a Elis? Mas depois ela ficou tão cheia de si, mas no sentido de ela encontrou um caminho dela, ela encontrou uma personalidade para cantar, e ela falou assim, eu sou eu e eu tenho personalidade, e é isso aí, a Elis me influenciou sim, mas assim como ela me influenciou, sabe, eu também, outros artistas me influenciaram, eu sou um resultado da influência de todos esses, né? E aí ela, hoje, muito mais confiante, né, muito mais dentro da carreira dela, eu falei assim, você topa encarnar a Elis, vamos fazer uma homenagem para a Elis, eu vou pensar num arranjo como se o César Camargo Mariano tivesse feito um arranjo para a Elis, e você toparia cantar como ela? Aí ela falou, claro. Uau, Então gente, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Nossa, nós vamos lançar agora, daqui a 2 lançamentos, tem o Breno Ruiz primeiro, e depois tem a Bruna Moraes, e a gente aí vai trazer essa história para a mídia. Vamos trazer isso aí para os bastidores, para as pessoas saberem como foi que nasceu esse arranjo, essa interpretação, a história dessa música. E essa contextualização, ela é muito gostosa, né, da gente poder ouvir, porque quem ouviu Elis sabe o talento que ela tem, né, quem viveu aquela época, né, busca essa referência até hoje, né, como o próprio Belchior, né, a gente vê a filha dele revisitando as músicas dele com a personalidade dela, né, e é muito legal a gente trazer isso, né, porque a gente precisa reviver esses momentos, né. Com certeza. Do que você está fazendo agora, você tem uma primeira música que você está lançando com a Simone, com a participação da Simone, é isso? Não é a primeira. Como é que tá isso? Como é que está essa sequência desses singles? Fala para mim. Então, é a terceira. A primeira que eu lancei foi uma música com a Diana Popoff. Na verdade, ela usa Diana HP, ela gosta de usar essa sigla, que é Horta Popoff, né? Que assim ela engloba o sobrenome das duas grandes influências da vida dela, ela é filha do Yuri Popoff, mas ela é sobrinha do Toninho Horta, né? Nós gravamos uma música que Toninho Horta fez em homenagem. Que currículo, né? Que ela não tem. É? Que responsabilidade também, né? Mas nós gravamos uma música que o Toninho Horta fez em homenagem ao Tunai, aquele compositor, né, que era parceiro do Sérgio Natureza, que foi gravado por tantos artistas. Tunai foi gravado pela Maria Bethânia, pela Elis, pela Gal, nossa, muita gente, muita gente. Agora eu não consigo nem lembrar detalhadamente, pela Fafá, por muita gente importante, né? E ele mesmo fez sucesso, né? Ele mesmo também tinha a carreira dele, foi no Chacrinha, foi em vários lugares, ele apareceu em vários lugares, tocou muito na rádio, né? Quando o Tunai morreu, o Toninho ficou consternado com aquilo, ficou sensibilizado e fez uma música pro Tunai. E ele mostrou nas redes sociais. Ele falou, gente, aqui uma música que eu fiz pro Tunai, puxa vida, né, querido amigo que nos deixou. Tocou a música ali, tocou no violão, aquilo ficou ali registrado. E eu tava passando, foi no Facebook, eu não esqueço. Eu tava passando no Facebook, vi a homenagem, ouvi, falei, cara, que música linda! Que música linda! Fiquei assim, emocionado com aquela música.
E eu pensei assim, a gente tem tempo ainda? Eu tô falando aqui que nem uma matraca-trica. A gente tem tempo, ainda temos alguns minutinhos, sim. A conversa tá tão gostosa, que delícia ter você Tá, aqui, que ô gostoso a gente querida, poder falar de tudo isso, né? essa história, ela é um pouquinho maior assim, mas se você tem outras coisas para perguntar, eu até prefiro não te deixar também à vontade para fazer outras perguntas se você quiser. Mas resumindo, nasceu uma parceria e eu acabei fazendo uma letra para essa música que o Toninho aprovou e a Diana gravou. Mas aí num outro momento eu te conto exatamente como é que foi todo o trâmite para chegar nisso. O mais gostoso de tudo que a gente está conversando é ver a sua paixão contando essas histórias, ver esse brilho nos seus olhos, Ah, porque coisa só boa. quem vive com amor e só quem vive a sua missão e o seu propósito é que traz esse feedback dessa maneira, né? Ah, Então, eu amo música, eu amo, é a minha razão de viver, é o que me mantém vivo, sabe mesmo, com vida, como diz o meu projeto, né? E para mim é realmente a coisa mais importante da minha vida. Eu adoro. E o que eu acho legal também, só para até para as pessoas saberem, eu acabei também abrindo o espectro dentro da música, justamente para eu também poder atuar em áreas diferentes. Então, assim, eu fiz música para publicidade, eu fiz música para televisão. Então, assim, eu trabalhei com você linguagens fez diferentes. para o nosso público que não entende o que é uma identidade sonora, explica se é a vinheta, se é aquele tipo de composição que vai reger, né, o tom dos apresentadores. Explica para o nosso público, por favor. Então, quando eu fui chamado para quando eu fui chamado para fazer a criar a identidade musical do canal Record News, que estava sendo lançado para concorrer com o Globo News. Eu participei de uma pré-seleção, né? Tinham outros produtores que estavam concorrendo. Na época, quem era o diretor musical da emissora era o Márcio Antonucci, infelizmente não está mais entre nós, mas uma das pessoas mais sábias, que mais conhece televisão que eu já vi na minha vida. Era um cara que sabia de tudo, mas tudo, não só da parte musical, sabe? Se ele entrasse num estúdio de gravação, ele sabia exatamente por que toda a iluminação estava posicionada, todo tipo de câmera, o que elas faziam, inclusive tecnicamente, os tipos de câmeras, como é que elas funcionavam. O cara sabia tudo, musicalmente, gravação, parte de gravação, tudo. Cara completo, cara realmente completo. Ele, enfim, de alguma maneira soube, né, de mim e tal, e falou, e eu recebi uma ligação dele, né, falando assim, Keco, eu conheço teu trabalho e eu tô abrindo uma concorrência para um produtor para criar a identidade musical do Record News. Tem outros produtores, essa é uma concorrência. Você topa? Eu falei, claro que topo. Ele falou, você tem experiência com televisão? Eu falei, tenho. Mentira, tinha nada. Primeiro a gente vai com medo mesmo, depois Né? a gente melhora, né? Eu falei, tenho, mas não tenho, não tinha, eu me joguei, né? Aí ele falou assim, tá bom, então eu vou, o desafio qual é? Tô pedindo para todos os produtores criarem uma trilha como se fosse para Fox News, né? Uma abertura da Fox News. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, ouvi algumas referências da Fox e criei uma abertura. Eu e mais 6 produtores, eu era o 7º produtor, né? Aí todos mandaram as vinhetas, né? As aberturas, né? Aí, para minha surpresa, eu recebi uma ligação dele falando: ó, eu queria te dar os parabéns que você foi o escolhido para criar a identidade musical do Record News. Aí eu fiquei, oi? Como assim? Ele falou, Isso é maravilhoso. você ganhou a concorrência. Só que olha só, depois ele falou assim para mim: agora que você já foi escolhido, eu preciso te contar um segredo. Eu falei, qual é o segredo? Eu até tô vendo se eu tenho um segredo aqui para te mostrar. Eu tenho. Eu posso afastar um pouquinho aqui para pegar um negócio para você? Claro, fica à Então, vontade. Agora eu quero saber qual é o 5 segredo. segundos. Peraí que eu vou te mostrar. Cheio de surpresas, né? Cheio de surpresas. Ele falou para mim assim, ó. Achei.
ele falou assim pra mim, desculpa, gente, ele falou assim pra mim, você foi escolhido também porque eu tenho 2 CDs seus no meu carro, Ai, gente, que loucura! Quem esperava por que isso? são 2 projetos que eu fiz de músicas em estilos completamente diferentes, né? Então, música francesa, né? Standards americanos. Esse aqui são standards americanos, né? Músicas clássicas, eruditas, né? E aqui canções francesas, todos Que em bossa. lindo trabalho. Foi um Ai, projeto que que eu fiz trabalho maravilhoso. tudo em bossa nova. E tinha no carro dele. Como é que eu ia imaginar um negócio desse? Então aí eu comecei a unir os pontinhos. Acho que, entre outras coisas, foi por isso que ele me convidou para a concorrência também, né? Mas claro que eu precisaria mostrar serviço, né? Eu ganhei por mérito, eu ganhei porque ele realmente, de fato, ele gostou da minha trilha, mas aí depois eu entendi o caminho, né? O caminho que ele fez para chegar até mim, né? Queco, que conversa deliciosa, que histórias que você está trazendo aqui, que a gente passaria horas, né, conversando. Mas a gente tem um Ô, tempinho querida. aqui mais curto, né? Eu quero que você deixe uma dica para quem também curte música e quer se lançar na carreira musical. O que é que a pessoa precisa para se lançar numa carreira musical hoje? Então, assim, eu já tenho mais ou menos uma resposta muito, muito certa para isso. Então, assim, você que compõe, você que canta, você que toca algum instrumento, você que está começando, você que quer mostrar o seu trabalho para as pessoas. Hoje existe uma ferramenta maravilhosa a seu favor que eu não tive na época que eu comecei, né? Quando eu comecei, a música só chegava nas pessoas através das gravadoras. A gravadora que escolhia você como artista, te contratava, te explorava, mas distribuía o seu trabalho. E o seu trabalho chegava nas lojas, nos distribuidores, as pessoas iam nas lojas, compravam o disco, estava tudo lá posicionado. Porém, esses artistas eram selecionados. Então não era qualquer um que era escolhido, não era qualquer um que era contratado. Hoje acabou, isso mudou. Você pode ser esse, entre aspas, qualquer um. Mas quando eu estou falando qualquer um, eu não estou falando de forma pejorativa. Eu estou falando que você pode lançar o seu trabalho, sim. O que eu faria no seu lugar? Abra páginas, perfis em redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, X, Threads, todos que você puder. E publique as suas coisas nesses lugares. YouTube, publique vídeos com você cantando, com você tocando, com você compondo, não importa, vai publicando, vai colocando, vai angariando público, porque as pessoas vão começar a ouvir você, e você vai começar a atrair pessoas, você vai começar a formar o seu público. Hoje é assim que funciona. Então hoje você tem essa ferramenta na sua mão. É aquela história, a internet, ele é uma vitrine, certo? Que vai expor você. Se você estiver usando uma roupa, tudo isso é questão de gosto, uma questão subjetiva, tá? Mas se você estiver usando uma roupa bonita, você vai ser exposto com uma roupa bonita. Se você estiver usando uma roupa feia, você vai ser exposto com uma roupa feia. Então só toma cuidado com aquilo que você está expondo, porque você vai ser exposto, né? Então, se for legal, você vai atrair pessoas legais. Se não for legal, você vai atrair pessoas que não são tão legais. Mas você, enfim, isso aí, por isso que eu te falei, que entra no âmbito da subjetividade. Essa é a minha opinião. O que é legal para mim pode não ser para você, o que é feio para mim pode não ser para você. Mas enfim, hoje existe essa ferramenta. Então use essa ferramenta a seu favor. E distribuição, se você quiser colocar no Spotify, no Deezer, você pode, tem várias distribuidoras. Tem a CD Baby, tem a RPM, a RPM, enfim, e tem outras distribuidoras que tem a Trattori. Você pode usar essas distribuidoras para colocar o seu trabalho nas plataformas, né? Mas exposição, você tem
todas as redes sociais para fazer isso. E Consegui ser claro? conseguiu ser claro? É exatamente o que você trouxe, né? Quem não se comunica se trumbica e quem não se mostra, né? Quem não aparece acaba sendo esquecido. E é assim que Isso. se despertam os talentos, né? Porque é assim que os grandes produtores buscam, né? Pensam os talentos que estão surgindo, né? Para quem quer te encontrar, onde é que as pessoas te buscam? Nas redes sociais, no YouTube? Qual que é seu endereço do seu perfil? Sim, então, eu tô em praticamente todas as redes sociais, né, todas as plataformas. Eu acho que basta você digitar o meu nome, Queco Brandão, só que assim, tem que só tomar cuidado, porque Queco se escreve K-E-C-O, tem muita gente que escreve K-E-K-O, e aí se você botar K-E-K-O, talvez você não me encontre, então é K-E-C-O Brandão. Então você consegue entrar em contato com o meu trabalho, assim, conhecer o meu trabalho em todas essas redes sociais que eu falei, com certeza. E claro que não só encontrar, mas poder ouvir a tua música, que é fundamental, uma música maravilhosa, né? A qual eu venho te acompanhando. E Querida, obrigado. tenho a honra de estar aqui com esse mestre talentoso Oh, aqui. eu Que super delícia! Muito obrigada, viu? agradeço. Imagina, Cláudio, eu que agradeço. Olha, tinha tanta coisa para falar, acabei não falando da Gal, do Toquinho, muita. Olha, vamos marcar uma outra vez, tem muitas histórias, inclusive histórias engraçadas, viu? Vamos marcar sim, porque é uma conversa que a gente precisa resgatar uma vida inteira, né? 30 anos não é qualquer pessoa que faz, né? 30 anos de carreira. Então, parabéns por tudo que Ô, você viveu. querida. E você volta assim aqui. Claro que eu também quero ser convidada para o lançamento do CD, né? Com certeza será. Depois nos bastidores, depois eu quero conversar umas coisinhas com você sobre isso. E a gente está finalizando, é isso? Exatamente. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, e hoje nós tivemos o privilégio de mergulhar nessa trajetória sensível e profundamente criativa do Queco com C, Queco Brandão. Uma conversa que nos levou desde o início da sua caminhada lá em Porto Alegre, ainda com 6 anos de idade, começando a tocar piano, até o momento em que a música se tornou não apenas uma profissão, mas um território vasto, onde cabem pianista, o compositor, o produtor e agora também a voz que canta. Queco, muito obrigada por dividir a sua história, a sua música e a sua sensibilidade aqui conosco. Querida, eu que agradeço. Eu vou falar uma última coisinha para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, eu tenho 61 anos e eu estou praticamente vivendo uma adolescência musical. Então, assim, sempre é tempo para se fazer, para se produzir, para se criar, para se compor. Sempre é tempo. Exatamente isso, né? A gente ainda tem muita vida pela frente, né? E quanto mais a medicina avança na longevidade, mais a gente vive e a gente precisa ser feliz com o que a gente faz, né? Sem dúvida. Querida, obrigado por abrir esse espaço, viu? Obrigado pelo carinho, tá? Que delícia! Eu que fico muito feliz, muito satisfeita. Para mim é uma honra muito grande. E vamos combinar de você voltar sim. Combinaremos. E para você que está nos ouvindo, meu muito obrigada pela sua presença. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes.